E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, a gente dá continuidade às nossas reflexões, trocas, questões ao redor da ideia do marco jurídico do artesanato brasileiro. Para quem não assistiu à nossa aula síncrona, o nosso encontro conjunto, eu sou Pedro Nicoli, sou professor da Faculdade de Direito da UFMG e estou aqui no curso de extensão do projeto sobre o artesanato brasileiro para discutir com vocês algumas das temáticas que são típicas do universo do direito dentro da vida de quem é artesão ou artesã, de quem faz parte desse universo de trabalho, de organização, de coletividade e de muitas dúvidas do ponto de vista jurídico. A aula de hoje é estruturada, sobretudo, a partir das dúvidas que surgiram no nosso encontro síncrono, no nosso encontro, entre aspas, presencial, em que eu tive a chance de conversar com vocês sobre uma enormidade de temas que fazem parte do universo do artesanato e que, de alguma forma, são tocados pelo mundo das normas jurídicas, das leis, das instituições do Estado, da regulação, enfim, de tudo aquilo que compõe o universo que a gente entende como o universo do direito. Então, na aula de hoje, a gente retoma essas reflexões para, sobretudo, tirar algumas dúvidas ao redor de alguns temas-chave que ficaram, digamos, merecendo um esclarecimento adicional a partir do nosso debate, da nossa discussão, na aula que a gente teve alguns dias atrás. E aí eu vou compartilhar uma tela com vocês para a gente poder começar a tirar todas essas dúvidas e avançar um pouco mais na reflexão sobre isso que se pode entender como marco jurídico do artesanato brasileiro. A tela que eu vou compartilhar não é nenhuma dessas. Só um minuto que eu vou localizá-la. Espera, deixa eu começar de novo. Só um minuto, porque eu vou abrir o PowerPoint e aí eu consigo compartilhar bonitinho a tela com vocês. O PowerPoint está aqui, e aí eu quero compartilhar a tela como um todo para a gente poder se ver, eu ao lado da tela do PowerPoint, e aí eu não fico pequenininho demais, e vocês vão vendo a minha carinha refletindo junto com vocês a partir dessas telas compartilhadas. Muito bem, tá aí, agora definitivamente compartilhado. A nossa aula de hoje, então, retoma o tema do marco jurídico do artesanato brasileiro numa aula complementar àquela que a gente fez de maneira concertada, em conjunto. E a ideia da aula de hoje, essencialmente, então, ela está estruturada da seguinte maneira, para retomar aquilo que a gente discutiu na aula anterior. Recapitular primeiro a ideia do marco jurídico do artesanato para entender as muitas formas por meio das quais o direito entra no mundo das relações do trabalho artesanal, e depois focar em dois grandes pontos que apareceram em uma série de questões que vocês todas e todos levantaram ao longo da nossa conversa anterior, que dizem respeito principalmente aos principais caminhos jurídicos na vida, nos itinerários, ao longo do tempo, entre artesãos e artesãs, sobretudo na perspectiva da organização coletiva e do modo de trabalho. Então, a gente vai isolar e falar um pouco mais, com um pouco mais de detalhe, sobre as principais formas de organização coletiva de artesãos e as principais maneiras de trabalhar contemporaneamente. Falando um pouco, primeiro, de cooperativas e associações, um pouco mais do que a gente já tinha dito, depois falando do trabalho autônomo, que caracteriza a vida de muitas das pessoas que trabalham com artesanato hoje em dia. Depois falaremos de microempreendedor individual, com mais detalhe do que a gente conseguiu cobrir na nossa primeira aula, para chegar depois no segundo grande bloco de questões, que são questões afetas à aposentadoria. A gente vai discutir artesãos, artesãs e direitos sociais no sentido amplo, para depois falar mais concretamente, de maneira mais sistemática, das duas grandes formas de acesso contemporaneamente aos direitos previdenciários por artesãos, sendo a primeira a aposentadoria do trabalhador autônomo e, segundo, a disciplina e formas de acesso a direitos previdenciários por microempreendedores individuais, tendo feito já uma reflexão anterior sobre o que são, como se organizam, enfim, a partir disso que a gente segue para a perspectiva da aposentadoria. E depois a gente rapidamente discute a figura do artesão como segurado especial, discutindo um projeto de lei que visa estender uma série de benefícios dessa figura para os artesãos, chegando ao final a uma conclusão definitiva desse nosso grande módulo sobre o direito e a forma como o direito entra na vida de quem está inserido na esfera do trabalho artesanal. Primeiro, para a gente rememorar, na aula
que a gente teve no encontro, digamos, de certa maneira presencial, a gente desenhou esse grande mapa que está aqui mais uma vez diante da gente, que são as formas principais por meio das quais o direito entra na vida do artesanato, seja por meio da regulação direta, seja por meio da organização do trabalho, da inserção social, da perspectiva econômico-financeira, dos direitos difusos e coletivos e dos conflitos. Hoje a gente vai focar dentro desse mapa de 12 grandes eixos, digamos, de temas por meio dos quais o direito entra na vida do artesanato, em alguns desses eixos, sobretudo no eixo 2, modelos jurídicos de organização, no eixo 3, modelos jurídicos de disciplina do trabalho dos artesãos e o eixo 5, o eixo da seguridade social. Sabendo, na verdade, que a reflexão é maior do que a gente vai fazer na aula de hoje e depende do módulo que está previsto lá anteriormente, porque há uma série de outras esferas por meio das quais o direito entra na vida de quem se dedica à atividade do artesanato. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas três esferas, ou esses três campos, que na nossa conversa anterior se revelaram campos muito problemáticos e de muitas dúvidas práticas em relação ao modo como a esfera do direito entra na vida das pessoas que estão envolvidas no campo do artesanato. Então, a nossa primeira reflexão vai retomar a ideia, na verdade, do tratamento do trabalho e dos percursos de vida de quem, na verdade, está dedicado à atividade artesanal. E aqui vai se revelar uma coisa muito interessante. Eu entendi na conversa que tive com vocês e nas pesquisas que a gente vem fazendo no campo do artesanato, que há uma série de características que são típicas da vida e das trajetórias ou dos percursos de vida de quem trabalha com artesanato e que não necessariamente encontram no direito enfim, as mesmas características, ou, digamos, elementos do mesmo tipo. Na vida real, na vida concreta e cotidiana das pessoas, a gente sabe muito bem que o trabalho artesanal vai se dar, às vezes, em características ou em percursos ou itinerários que não são assim muito lineares. Pessoas que entram e saem do trabalho artesanal, que num certo momento da vida trabalham com carteira assinada, são servidores públicos, são desempregados, se dedicam mais ou menos ao trabalho artesanal, num certo momento se torna a vida definitiva dessas pessoas. Então, é um processo não muito linear. E essas trajetórias profissionais eventualmente são entrecortadas e variam ao longo do tempo e lidam com um certo grau de imprevisibilidade, que no amplo arco da vida podem ter consequências muito grandes em relação a como essas pessoas vão se inserir social, econômica e também juridicamente. O direito, por sua vez, lida com quase o contrário disso tudo, né? As características do direito são sempre ligadas a uma ideia de segurança. O direito sempre tem que dar respostas definitivas, previsíveis e que sejam respostas justas. E no caso do trabalho artesanal, a grande constatação que a gente vai acumulando a partir disso é que a gente precisa, de fato, pensar respostas do direito que sejam correspondentes a essas características da própria vida de quem trabalha com artesanato. Por isso que hoje a gente vai tentar cobrir algumas dessas possibilidades, sobretudo na perspectiva da organização, do trabalho e dos direitos sociais, para tentar fazer casar esses dois universos. De um lado, a vida agitada e eventualmente instável de quem trabalha com artesanato por conta das suas trajetórias profissionais, e do outro, esse direito que às vezes não oferece respostas adequadas a essas características que a vida das pessoas concretamente vão demandar. Mas é isso, a gente vai lidar hoje com essa problemática a partir da perspectiva ou dos eixos que a gente identificou no começo da aula, sendo o primeiro deles o eixo da organização ou das formas principais de organização do trabalho artesanal. Para começar, de uma figura que a gente falou na aula anterior e que hoje a gente fala com um pouco mais de detalhe, as cooperativas. Muitos dos trabalhadores e trabalhadoras artesanais estão inseridos ou inseridas no trabalho cooperado. O que são cooperativas? Primeiro, para que a gente possa falar, na verdade, de cooperativas, é preciso lembrar que as cooperativas de trabalho, enfim, uma espécie desse amplo universo das cooperativas, se baseiam num princípio básico do associativismo e de uma certa autonomia coletiva. O que isso quer dizer? Para a política e também para as normas jurídicas do trabalho cooperado, vale muito a ideia, na verdade, de que só se pode pensar um sujeito autônomo ou a força de uma pessoa autônoma
a partir das suas relações de natureza coletiva. E por essa razão, o trabalho cooperado é fundado numa norma, ou sei lá, num gesto básico, num movimento básico, que é o movimento de se associar. E o trabalho cooperado é definido pela Organização Internacional do Trabalho, que é uma agência internacional que trata da temática do trabalho, por uma recomendação de 2002, como uma associação autônoma, há uma autonomia, as pessoas não podem ser forçadas a se cooperarem e a participar de qualquer tipo de cooperativa, mas se não promoverem uma associação autônoma de pessoas que se unem voluntariamente, sempre só se existir uma vontade para tanto, para atender suas necessidades e aspirações comuns, econômicas, sociais e culturais, ou seja, identificam, no caso do trabalho artesanal, certos setores ou campos ou modos de produzir que fazem com que essas pessoas compartilhem experiências e eventualmente possam se fortalecer a partir da perspectiva da cooperação mútua. E por meio de um empreendimento de propriedade comum e de gestão democrática, passam a trabalhar de maneira cooperada. Uma série de características importantes estão aqui sublinhadas. Deve ser sempre voluntário, deve ser fundado em necessidades e aspirações comuns, e a propriedade da cooperativa é igualmente comum. Não é uma empresa ou uma pessoa jurídica tradicional que é dona das coisas. O trabalho cooperado é um trabalho em que todo mundo contribui e todo mundo é dono, e gerido de maneira democrática. Isso significa dizer que não pode existir, como na estrutura tradicional do mundo das organizações empresariais, enfim, estruturas que sejam assim rigidamente hierárquicas, mas tem que existir expedientes de gestão democrática. No Brasil, a figura do trabalho cooperado passou por uma série de fases, mas, enfim, desde os anos 70, há uma política fortalecida, uma vontade de fortalecer o trabalho artesanal por uma política nacional do trabalho cooperado, que significa, na verdade, enfim, o estímulo à adoção de modelos de organização do trabalho que não sejam os modelos hierárquicos. E, por essa razão, a Lei do Trabalho Cooperado de 1971, no seu artigo 90, vai dizer que qualquer tipo de cooperativa não estabelece vínculo empregatício com seus associados. Trabalhadores cooperados não são empregados da cooperativa, mas devem fazer parte dessa associação voluntária, de aspirações comuns e de gestão democrática. E por essa razão não são empregados. A cooperativa até pode contratar empregados, mas eles não podem ser os seus trabalhadores associados. Por exemplo, uma cooperativa de trabalhadores do artesanato com cerâmica de uma certa região podem contratar, por exemplo, uma secretária com carteira assinada, que não é uma trabalhadora do seu próprio setor, mas quem é produtor enfim, desse tipo de trabalho gerido pela própria cooperativa não tem vínculo de emprego, não tem carteira assinada com a própria cooperativa. Por essa razão, não tem muitos direitos entendidos como direitos trabalhistas típicos. Então, por que vale tanto a pena? Por que se insiste tanto no modelo do trabalho cooperado? Para que uma cooperativa seja entendida como legítima, como boa, como positiva, ela tem que ter dois princípios, basicamente. O primeiro é o princípio da dupla qualidade, ou seja, esse princípio vai dizer que quem é associado a essa cooperativa, um artesão que faça parte de uma cooperativa de artesãos, está nessa cooperativa em duas modalidades básicas. Primeiro, como associado da cooperativa, como parte integrante, como alguém que compõe o corpo dessa cooperativa e que também, nessa perspectiva, é dono de tudo que se passa ali, e dono sempre de maneira coletiva, e gere democraticamente isso tudo. Mas essa qualidade não exaure, não é a única qualidade, ele está ali numa dupla qualidade. A cooperativa, por sua vez, tem que, a partir do momento que ela se formou e que ela existe como uma entidade no mundo, ela tem que prestar algum tipo de assistência aos trabalhadores que fazem parte da sua estrutura, da sua dinâmica. Então, há uma necessidade dessa dupla qualidade. Tem que existir algum tipo de prestação de melhoria nas condições de trabalho ou, eventualmente, até acesso a serviços específicos, como, por exemplo, linhas de crédito, supermercados. Algumas cooperativas têm coisas dessa ordem que representam, na verdade, essa dupla condição. E, além disso, é preciso que se fale de um princípio da retribuição pessoal diferenciada, ou seja, fazer parte da cooperativa deve representar algum tipo de vantagem para quem faz parte dela, né? A pessoa tem que estar melhor na cooperativa do que se estivesse sozinha no mercado de trabalho. É o caso, por exemplo, das cooperativas de táxi. Vamos pensar assim, né? No passado, hoje em dia é cheio de aplicativo, mas o motorista de táxi está melhor porque tem uma cooperativa que tem uma central telefônica, que pode fazer agendamentos, enfim, há um princípio de uma retribuição diferenciada na cooperativa
daquilo que seria o trabalho prestado de maneira autônoma e individual. Então, para que a gente possa falar de cooperativas regulares e lícitas, é preciso que a gente fale desses dois princípios. E o que isso, enfim, que repercussões que isso tem, como é que se organiza, como é que praticamente isso acontece na vida comum, no caso das cooperativas de trabalho no Brasil. No Brasil, há uma lei específica recente, de 2012, nem tão recente assim, né? Já deve ter quase 10 anos, que é uma lei que trata da cooperativa de trabalho, disciplinando as cooperativas de produção e de serviço, e vai dizer, na verdade, reiterar aqueles princípios básicos que a gente já vinha discutindo. É uma sociedade constituída por trabalhadores, não por um chefe, não por ninguém fora, não pelo mercado, mas por trabalhadores para o exercício das suas atividades profissionais, no nosso caso, o artesanato, em proveito comum, com uma autonomia e autogestão para melhor qualificação, renda e situação socioeconômica e condições gerais de trabalho. É preciso que tudo isso aconteça no contexto de uma cooperativa. Por isso é tão difícil, às vezes, montar e gerir uma cooperativa que funcione de maneira regular, porque há uma pretensão que seja uma entidade que cumpra todas essas funções e estimule, por sua parte, uma autonomia que é ao mesmo tempo individual e coletiva. Individual na perspectiva de que ninguém é subordinado dentro de uma cooperativa. Todo mundo que faz parte da cooperativa tem direito à voz, à participação nos instrumentos de gestão, dentro, evidentemente, das dinâmicas estabelecidas para essa própria cooperativa, mas ninguém é subordinado, ninguém é chefe de ninguém no contexto de uma cooperativa, ou não deveria ser pela lei, né? E também uma autonomia coletiva, que vem da própria afirmação dessa entidade de natureza coletiva e de como ela vai agir no mundo das relações que ela estabelece. Se fortalece porque é justamente formada por indivíduos autônomos, produzindo uma autonomia também coletiva. As cooperativas fazem contraste, ou, na verdade, se colocam ao lado do segundo tipo que a gente vê nas relações práticas de organizações coletivas de trabalhadores artesãos, que são as associações. As cooperativas têm um grau de complexidade, a gente viu no momento anterior, muito grande. Elas exigem um certo tipo de organização, inclusive a lei de 2012 do trabalho cooperado fala numa série de direitos e uma série de elementos que fazem parte da gestão cotidiana da cooperativa, que são elementos de muita dificuldade, eventualmente, né? É preciso estruturar financeiramente, prever, enfim, a possibilidade do atendimento a direitos mínimos, que também tem natureza quase trabalhista, né? Não é uma relação de emprego de carteira assinada, mas os cooperados têm que ter, enfim, observados alguns direitos básicos, e por essa razão as cooperativas, às vezes, são uma modalidade um pouco complexa demais, né, para a vida cotidiana de certos estratos ou tipos de trabalho, e por isso convivem com uma figura até muito antiga, no caso do direito brasileiro, que é a figura das associações. As associações não são cooperativas, têm uma natureza jurídica distinta e estão reguladas pelo nosso Código Civil, que vai dizer que são associações pela união de pessoas que se organizam para fins não econômicos, sem nenhum tipo de especificação quanto à autonomia, gestão democrática e princípios específicos, como a gente via no momento anterior no trabalho cooperado. Mas a formulação básica, ou a ideia básica das associações é muito mais aberta e não tem tantos requisitos ou exigências para que a gente estabeleça uma associação. É claro que existem alguns requisitos formais, você precisa observar certos elementos que estão previstos do próprio Código Civil, mas é relativamente mais simples na sua gestão diária e no seu cotidiano, razão pela qual há muitas associações de produtores, porque, enfim, através das associações sem fins lucrativos, esses produtores podem estabelecer estratégias e meios de fortalecer eventualmente os seus interesses, sem finalidades econômicas diretas para a associação, em benefício do trabalho prestado por esses trabalhadores associados. Por isso, alguém me perguntou na aula, não me lembro quem exatamente, por que uma associação com CNPJ não pode vender diretamente produtos? Por isso, associações não podem ter fins lucrativos, mesmo que tenham CNPJ, e devem ter, né, quando formalizadas de maneira definitiva, não são entidades dessa natureza, de venda ou de operações comerciais de produtos. São entidades que existem para fortalecer os interesses dos seus associados e estabelecerem com eles relações específicas, mas não relações comerciais a partir por exemplo, da venda de produtos dos seus trabalhadores associados. Associações, então, têm uma natureza mais simples. Mas
Mas para reforçar um pouco a diferença e para a gente entender de maneira definitiva o que é uma coisa e o que é a outra, está aqui uma tabela do Sebrae que faz um bom resumo das diferenças entre cooperativas e associações. As cooperativas, vai dizer, a partir do que dizem as normas aplicáveis no direito brasileiro, nas cooperativas os participantes são donos do patrimônio, eles são, todo mundo ali faz parte de um coletivo que, organizado dessa maneira, pretende fortalecer as relações entre si e a autonomia da própria cooperativa. Então, beneficia os próprios cooperados. E na Assembleia Geral, as sobras de relações comerciais podem ser distribuídas. Por exemplo, o patrimônio da cooperativa é o patrimônio comum e pode existir, inclusive, operações comerciais. A cooperativa pode se inserir com interesses econômicos e repassar valores para produtos entregues ou vendidos pela própria cooperativa. No caso das associações, as coisas são um pouco diferentes. Os associados não são propriamente os donos. A própria associação se torna, como uma pessoa jurídica, titular do seu próprio patrimônio. Então, o patrimônio acumulado deve ser destinado, isso deve estar previsto nos estatutos da associação, a alguma outra instituição da mesma natureza. E os ganhos destinados à própria sociedade. Não há processos de natureza econômica que pode se distribuir lucros, por exemplo, de uma associação, ao contrário das cooperativas. Os associados, na maioria das vezes, não são nem mesmo os beneficiários da ação do trabalho da associação. Ou seja, são entidades que têm uma natureza um pouco distinta, que por essa razão vão servir a itinerários diferentes. Eventuais setores têm, digamos, mais possibilidade ou é mais adequado, a depender de quantos trabalhadores façam parte desse universo, qual é a sua base geográfica, a sua proximidade, o seu modo de inserção no mundo da produção e do trabalho. Cada um desses modelos vai, enfim, fazer com que o modelo mais adequado seja um ou o outro. Então, está aqui um primeiro capítulo de aprofundamento, cooperativas e associações. Mas aí a pergunta que sempre fica é: no modelo, seja do trabalho cooperado ou do trabalho autônomo, tudo isso é conduzido, é alimentado do trabalho artesanal. E o trabalho artesanal, a gente sabe muito bem, é um trabalho que está muito ligado a saberes coletivamente constituídos, mas é um trabalho que a pessoa executa ela mesma, né? Se a gente pensa no trabalho manual, no trabalho feito a partir de saberes acumulados por mestres ou pessoas específicas, a gente sabe muito bem que o trabalho é feito por alguém, concretamente. E aí a gente tem que mudar um pouco a chave para compreender que a organização coletiva é fundamental, mas que também a perspectiva individual conta muito. E nessa perspectiva, a gente se move das organizações para o trabalho, para discutir os dois principais meios de trabalhar contemporaneamente do trabalho autônomo, sendo que, na verdade, é um só que tem uma especificação jurídica própria a partir da experiência das MEI. Mas, no fundo, a gente está falando de trabalho autônomo. Trabalho autônomo, ou trabalho por conta própria, ou profissional liberal, ou quem não tem vínculo empregatício, é uma figura central para as relações de trabalho no Brasil e mais ainda para o trabalho artesanal. Muitos e muitas das trabalhadoras artesanais no país são trabalhadores autônomos. E o que quer dizer ser trabalhador autônomo? Está aí uma pergunta difícil para se fazer do ponto de vista do direito. Não tem uma lei específica que vai dizer o que é trabalho autônomo. Tem uma definição residual. O que quer dizer isso, professor? O que quer dizer uma definição residual do trabalho autônomo? Trabalho autônomo é todo tipo de trabalho executado nas relações sociais que não seja subordinado. Seja um trabalho que a pessoa não tem um chefe determinando como ela deve fazer o trabalho dela de forma específica, que não tem um controle do modo de prestar o trabalho. Isso significa uma série de coisas, né? Quando a gente define desse jeito, de maneira negativa, residual. É uma coisa que não é subordinada, que você não tem o poder de um empregador na sua cola, dizendo exatamente o que você tem que fazer. Então, tem uma definição dessa natureza. E dentro desse universo cabe muita coisa. Cabe, por exemplo, um advogado chiquérrimo, aí, cheio, com um escritório de advocacia bastante rentável e que, eventualmente, não tem um chefe, porque ele é um profissional autônomo, formado, inserido no mercado de maneira sólida. Mas contempla também, por exemplo, uma pessoa que olha carro na rua, um vendedor de balas no sinal. Essas pessoas também, efetivamente, não terão a estrutura de uma relação de trabalho subordinado, mas estão em situações de vida muito diferentes. Esse que é o problema, né, do trabalho autônomo. Ele é um conceito muito amplo, cabe muita gente no trabalho autônomo e por isso não existe uma definição jurídica muito adequada àquilo que ele efetivamente significa nas relações concretas. Mas o que a gente sabe muito bem é que é a forma preponderante de prestação de trabalho no mundo do trabalho artesanal.
E essa forma de autonomia, sem chefe, sem alguém determinando o que você deve fazer, não desaparece quando o trabalho é cooperado ou associado. Quando alguém faz parte de uma cooperativa, ele não deixa de ser um trabalhador autônomo porque está na cooperativa. Então, a gente tem esse itinerário ainda se mantendo. E essa palavra autonomia é traiçoeira, eu vinha dizendo, né? Porque ela às vezes pode dizer que a pessoa de fato tem uma autonomia material e consegue se sustentar de maneira tranquila, mas nem sempre essa história é assim, né? A gente sabe muito bem que a ideia de autonomia, de independência, de empreendedorismo, às vezes corresponde a realidades materiais na vida concreta muito vulneráveis, pessoas que são muito pobres, que têm eventualmente dificuldades financeiras a despeito de se chamarem de trabalhadores autônomos. Então há uma certa quase que uma contradição entre a autonomia que o direito diz que existe e a vulnerabilidade, a pobreza, a dependência que eventualmente vai aparecer do ponto de vista dos fatos, né? Então, o trabalho autônomo convive com essa situação. E para a maior parte dos trabalhadores autônomos no Brasil, por exemplo, que correspondem a uma fatia significativa da nossa força de trabalho, são trabalhadores pobres e que estão na autonomia não porque não queriam ter chefe, mas eventualmente porque não conseguem sequer se inserir em relações de trabalho formalizadas, no serviço público ou na iniciativa privada. E, ao mesmo tempo, eventualmente, o trabalho autônomo serve como uma estratégia para esconder relações de trabalho subordinadas. Gente, por exemplo, que devia ter carteira assinada, que tem chefe, mas que eventualmente é contratado como autônomo só para não receber os direitos trabalhistas. Isso ainda existe muito. E aí a pergunta que fica diante desse universo heterogêneo, né, que tem, enfim, desde o médico, advogado super bem formado, até o trabalhador mais precário, dentro da mesma nomenclatura, a pergunta que fica é que direitos têm esses trabalhadores autônomos? E aí eu lamento muito decepcionar vocês, que certamente lidam diretamente com a perspectiva do trabalho autônomo, muitas e muitos, eu tenho certeza, são trabalhadores autônomos, ou eventualmente se inserem, ou tratam, trabalham com esse grupo de trabalhadores, e a decepção é que não há muitas previsões jurídicas ou legais de direitos estendidos a esses trabalhadores autônomos, razão pela qual são um grupo, na verdade, de uma proteção muito reduzida do ponto de vista do direito, porque justamente não há uma disciplina própria para esse tipo de trabalho prestado em condição de autonomia ou independência. É a modalidade básica, a gente dizia, de inserção no trabalho, vamos voltar só um pouquinho antes da gente passar para as MEI, nas relações de trabalho artesanal, sem uma extensão de direitos específicos. A gente vai ver na parte final da aula que há, sim, a possibilidade de aposentadoria, o acesso a direitos sociais por trabalhadores autônomos, mas sempre de uma maneira bastante, digamos, frágil, sem uma disciplina própria, sem a previsão de direitos estendidos desde o início da atividade profissional desse tipo, ou ao longo dos itinerários de trabalho desses trabalhadores autônomos, que faz, na verdade, com que o trabalhador autônomo no direito brasileiro atualmente seja um trabalhador bastante vulnerável, bastante sujeito, digamos, a situações de vida e diante do direito bastante precárias, né? Então, é preciso atenção para essa constatação, que na verdade o trabalho autônomo pode às vezes ser um mito, né? Um mito de uma certa autonomia que não corresponde à realidade concreta. Uma coisa muito comum na vida cotidiana é gente que trabalha como autônomo que tem que correr atrás o tempo inteiro para conseguir obter o mínimo do mínimo para que possa alcançar a sua sobrevivência. E nesse processo de alcance da sobrevivência, da tentativa de pensar algum tipo de direito estendido a esses trabalhadores autônomos, é que o programa do microempreendedor individual, do qual a gente já falou da origem na nossa aula anterior, né? Um programa que fez parte de uma política federal de tentativa de inclusão de trabalhadores informais. Esse programa se estrutura e prevê a extensão de algum tipo de direitos a esses trabalhadores que estão na autonomia ou na informalidade e não têm acesso à esfera dos direitos por quase modalidade nenhuma. O microempreendedor individual, as plataformas oficiais vão dizer o seguinte: a partir da legislação aplicável, né? E aqui eu estou reproduzindo o portal do empreendedor do governo brasileiro, que vai dizer: se você quer começar um negócio, já trabalha por conta própria e fatura até R$ 81.000 por ano, você pode ser um MEI. E aí a primeira constatação é que existe uma tentativa de pensar direitos que sejam, na verdade, extensíveis à categoria dos trabalhadores autônomos com renda relativamente baixa, até R$ 81.000. É claro que se a gente chega perto dos 81 mil, a renda já é bastante significativa, mas até lá as faixas, os estratos inferiores, têm acesso a alguns benefícios por conta dessa inclusão através de MEI, né? E aí o próprio portal do empreendedor vai dizer quais são as condições para eu me tornar um MEI.
Aí a especificação também vem da legislação e vai dizer: você não pode participar como sócio, administrador ou titular de outra empresa e pode eventualmente contratar como MEI um empregado e exercer alguma das atividades econômicas, que são muitas, né, cerca de 400, se não me engano, prevista na resolução específica que trata das atividades permitidas ao MEI. E que vantagem, vai dizer, o próprio governo tem em ser MEI? Ser MEI, eventualmente, tem as seguintes vantagens: a geração de um número de CNPJ, o que é muito útil, eventualmente, para pessoas que trabalham com comércio de bens e serviços específicos. O CNPJ, então, é a primeira vantagem. A dispensa de alvará e licença, a depender das atividades desempenhadas, a possibilidade de vender para o governo, o acesso a produtos bancários como crédito, eventualmente difíceis para quem não tem nenhum tipo de formalização ou organização, uma simplificação tributária, a unificação de tributos e o subsídio aos tributos com valor relativamente baixo, a possibilidade de emissão de notas fiscais, o que eventualmente é uma dificuldade para quem não tem nenhum tipo de formalização, não faz parte de nenhum tipo de organização que possa fazê-lo, e benefícios previdenciários, dos quais a gente vai discutir no final da aula. Benefícios como aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário maternidade e pensão por morte. A gente vai falar deles no final da aula. Então, essa é a forma positiva por meio da qual o governo, né, apresenta a figura dos MEI. E, de fato, há uma série de vantagens que decorrem, por exemplo, do subsídio tributário. A possibilidade de recolher e simplificar os tributos para que eventualmente se registre como MEI é significativa. É muito mais simples fazê-lo por meio dessa figura. Mas o fato é que há um crescimento vertiginoso do número de MEIs do país, que corresponde diretamente a uma situação de precarização ou de precariedade social generalizada que a gente discutiu no nosso encontro ao vivo, né? Por exemplo, uma notícia recente aqui do G1 de 2021, perdão, vai dizer: abertura de pequenas empresas bate recorde no primeiro semestre de 2021. As MEI são as responsáveis pela abertura de 2,1 milhões de negócios, segundo o levantamento do Sebrae. Quando a gente pensa que negócios são esses, o que significa concretamente ser uma MEI, ou ter uma MEI no mundo de hoje em dia, a gente sabe muito bem que não há um negócio estabelecido, concreto, seguro, um negócio caracterizado por um empreendedorismo autônomo, efetivamente, que você tem uma autonomia financeira, uma busca sólida por meios de estabelecer um negócio próprio, mas o que a gente vê essencialmente é pessoas que abrem MEI pela falta de qualquer outra opção, que são trabalhadores que não têm nenhum tipo de renda fixa, eventualmente até fazem alguma atividade precária, mas que fazem essa figura para tentar ter acesso aos direitos, alguns dos direitos mínimos, né? Então, a linguagem do empreendedorismo eventualmente vai mascarar uma realidade social bastante empobrecida e que faz com que muitas e muitos desses MEIs sejam pessoas com uma situação de vulnerabilidade social bastante evidente. Então, é preciso pensar sempre como esses programas são ambíguos, né? E eventualmente vão fazer face a essa duplicidade de situações que vem de um lado digamos, da necessidade mesmo de se pensar em inclusão de trabalhadores autônomos e algum tipo de direito, e de outro, da permanência de uma vulnerabilidade social extrema e de um crescimento que sempre vem acompanhado ou sempre vai aparecer em quadros, na verdade, por exemplo, crescimento vertiginoso do desemprego e da diminuição da renda, e funcionam, na verdade, como uma alternativa precária, né, para uma inserção que deveria ser um pouco mais solidamente estruturada. Mas então é preciso pensar sempre pelos dois lados na história, por exemplo, dos microempreendedores individuais. E aí, para passar para o nosso segundo bloco da nossa aula e tratar de muitas das dúvidas que foram apresentadas no nosso encontro anterior, vamos discutir os artesãos e os direitos sociais. Mas, professor, você não ia falar de aposentadoria do artesão dentro do modelo da MEI, do modelo do trabalho autônomo? Sim. Mas para a gente discutir a aposentadoria, é preciso entender que as aposentadorias são apenas uma das figuras que dizem respeito aos direitos sociais no sentido mais amplo. E para retomar esses direitos sociais, é preciso rememorar o que diz a nossa Constituição, a nossa norma mais importante que trata dos direitos no Brasil e que vai prever uma série de direitos
fundamentais para as pessoas, como o direito à moradia, o direito à saúde, a despeito de, desde a sua origem, desde a sua promulgação lá em 1988, charges como essa, publicada no Estado de São Paulo, no ano da promulgação da Constituição, já darem conta do fato de que a Constituição, às vezes, não vai aparecer de maneira concreta na vida das pessoas, né? Pessoas que são pobres, socialmente vulneráveis, não têm, assim, tanto acesso a essa esfera. Mas é preciso relembrar o que a Constituição diz em relação à aposentadoria, por exemplo, no contexto dos direitos sociais em sentido mais amplo. E aí a Constituição vai dizer no seu artigo 6º, um dos principais artigos da Constituição, na afirmação de direitos que são entendidos como direitos básicos. Vai dizer são direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. O que isso quer dizer? A Constituição diz que para todo mundo que faça parte do nosso país, para todo mundo que viva e trabalhe em benefício por estarem aqui fazerem parte do tecido social desse nosso país, tem que ter direito a esse mínimo que está aí estabelecido. Isso quem está dizendo não é o partido que está no poder, não sou eu, Pedro, professor, é a própria Constituição, que vai dizer, por exemplo, que a Previdência é um direito social fundamental, previsto no corpo da própria Constituição. E aí, para falar de previdência e desses direitos sociais, a gente precisa passar para uma esfera específica desses direitos sociais, que é a esfera da seguridade social. E aí a Constituição vai dizer que a seguridade social é um conjunto integrado de ações e iniciativas dos poderes públicos para salvaguardar, para garantir, na verdade, ou assegurar direitos que dizem respeito a 3 esferas: a saúde, a previdência e a assistência. E aí vocês vão ver por que eu estou falando disso tudo. Porque um desses eixos é a aposentadoria. E para discutir a aposentadoria do artesão, é preciso entender que ela é um direito universal, que faz parte da Seguridade Social. Todo mundo que é trabalhador artesanal deveria ter acesso à esfera da Previdência. Mas a gente chega lá falando um pouquinho dessas 3 esferas, começando pela esfera ou um pouquinho, na verdade, das esferas que dizem respeito ao nosso campo, falando um pouquinho mais da Seguridade Social nos seus princípios. Os princípios da Seguridade Social, eu estava dizendo, todo mundo tem que ter acesso, o primeiro deles é a universalidade. Todo mundo que é trabalhador artesão ou não, né, outros trabalhadores, deveriam ter acesso a benefícios da Seguridade Social, saúde, previdência ou assistência. E esses benefícios têm que ser distribuídos de maneira seletiva, quem precisa mais tem mais acesso, quem precisa menos tem menos acesso. E não podem ser reduzidos, não dá para sair cortando a aposentadoria de ninguém. Ao mesmo tempo, há um princípio de equidade no custeio, uma série de entidades, enfim, de entidades econômicas, de fontes de receita devem custear a Seguridade Social, diversificando essa base de financiamento. É caro a Previdência, né? A gente vê uma discussão sempre sobre a Previdência. É caro porque é um direito universal e super importante, mas isso, tudo que compõe o quadro da Previdência vem de fontes variadas. Não é uma pessoa só que paga isso, não são só os empresários, como às vezes a gente vê dizer por aí, né? Há receitas de tributos, há receitas de descontos na folha de pagamento, há receitas que vêm dos próprios trabalhadores que sustentam a Seguridade Social, que tem essa natureza diversa no seu financiamento e tem uma gestão democrática, é uma gestão que deve atender os interesses de todo mundo que faz parte dessa composição. Para falar dos 3 elementos da Seguridade Social, o primeiro, a saúde. A gente está num momento ainda de pandemia, né, gente? É preciso sempre relembrar que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. A saúde não é um privilégio. O SUS, por exemplo, que a gente deve sempre defender, está muito ligado a esse artigo 196 que está aqui do nosso lado, que diz que a saúde é um direito de todos e o Estado deve defender esse direito ou garantir esse direito com medidas que visem a redução do risco de doença e um acesso universal e igualitário a serviços de saúde. Como saúde não é o nosso tema, só rapidinho essa memória. Esse, todavia, é o nosso tema, Previdência Social. Quando eu vou discutir a Previdência Social do artesão, eu preciso relembrar o que é a Previdência Social. A Previdência Social no Brasil está disciplinada pelo artigo 201 da Constituição, que vai dizer o seguinte: a Previdência Social é organizada sob a forma de um regime geral de previdência que tem um caráter contributivo e filiação obrigatória. Ou seja,
todo mundo que trabalha de alguma forma tem que contribuir para esse sistema de previdência social para que no futuro possa se aposentar. E a aposentadoria é garantida por meio das contribuições à previdência social e da observância de critérios de equilíbrio financeiro da própria previdência, para que ela possa atender a os seguintes eventos: a cobertura de eventos de capacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. São os afastamentos por saúde, as aposentadorias por invalidez e as aposentadorias por idade. São direitos previstos na Constituição, mais uma vez, de acesso universal. Então, saibam disso, né? Trabalhadores no setor artesanal têm esse direito. Da mesma forma, a Previdência deve proteger a maternidade, especialmente a gestação, e trabalhadores em situação de desemprego involuntário, figuras que façam face ao desemprego de quem queria trabalhar e não consegue, além de outros benefícios que estão previstos no próprio artigo 201, como auxílio reclusão, salário família e a pensão por morte. Depois a gente vai retomar esses benefícios pensando concretamente nos itinerários profissionais dos trabalhadores artesãos. Mas estão aí os principais benefícios da Previdência Social e que tem base contributiva, né? Uma cotização é necessária. Ao lado da saúde, da previdência, a Seguridade Social se completa com a assistência. A assistência social é aquela dirigida a quem tem necessidade e que não consegue contribuir para a previdência. E aí a gente vai pensar em aposentadorias que não dizem respeito especificamente a pessoas que conseguem cotizar e contribuir, observando os regimes de cotização e aplicação enfim, das obrigações de contribuir para a Previdência, mas são pessoas em situação de absoluta pobreza que, por essa razão, merecem proteção, ou de vulnerabilidade de outro tipo, merecem proteção à família, maternidade, infância, velhice, integração ao mercado de trabalho, tudo isso que está previsto. E também um salário mínimo mensal, que é basicamente a aposentadoria da LOAS também, né? Da Lei Orgânica da Assistência Social à pessoa portadora de deficiência ou idoso pobre. Então, mesmo quem não tenha conseguido cotizar, pode eventualmente conseguir se aposentar com base na aposentadoria da assistência social. Ou seja, se eu fui um trabalhador artesão, já vou antecipar aqui uma coisa, né? Se eu fui um trabalhador artesão de extrema pobreza, nunca consegui contribuir porque não tinha receita suficiente, nunca me registrei no INSS e tenho uma renda familiar muito baixa, eu posso eventualmente pleitear a aposentadoria da assistência social e não a aposentadoria da previdência social, certo? Então está aqui uma previsão sistemática de todos os direitos que dizem respeito à ideia da Seguridade Social. E aí o que a gente sempre quer, né, e não custa lembrar, quando a Constituição fez 30 anos, lá em 2018, uma vontade de respeitar o texto da Constituição, né? Isso que a Constituição precisa. A gente precisa garantir isso tudo e que isso tudo chegue concretamente à vida das pessoas. E aí, para fazer isso chegar à vida das pessoas no artesanato e responder muitas das dúvidas que apareceram na aula anterior, vamos discutir os dois principais modos de acesso à aposentadoria, que é um desses direitos básicos de previdência social, no contexto da Seguridade, no contexto dos direitos sociais previstos na Constituição, a partir dos dois itinerários profissionais mais comuns na vida dos trabalhadores artesãos, sendo o primeiro a aposentadoria do trabalhador autônomo, isso aqui pós-reforma da Previdência e de maneira bastante simplificada. Aí, principais elementos. Para que um trabalhador autônomo possa se aposentar, ele é um contribuinte obrigatório na Previdência. Tem que se cadastrar como contribuinte individual e cotizar. Significa dizer pagar o carnê e a guia da Previdência Social dentro de certas alíquotas que são aqui previstas, para que no futuro possa se aposentar. Primeiro, pode se aposentar no caso das mulheres, 62 anos no mínimo, e no caso dos homens, 65 anos no mínimo, com uma regra de transição um pouco mais detalhada, né, com a reforma da Previdência, de que gente que já contribuía anteriormente à reforma da Previdência. Mas aí a modulação específica vai depender de cada situação individual. O tempo no mínimo de contribuição ao INSS é de 15 anos, para que a gente possa se aposentar, e nessa perspectiva, atingida a idade mínima para aposentadoria. E aí, como fazer isso? Basicamente, o contribuinte deve se inserir como contribuinte individual, no caso do autônomo obrigatório. Muita gente não contribui porque não tem renda o suficiente, mas, em princípio, todo trabalhador autônomo deveria contribuir para a Previdência Social. E contribuir em dois planos básicos. Na verdade, existem três, mas esses são os dois mais comuns. O terceiro é um plano de vulnerabilidade social um pouco mais significativo. O plano normal, ou o plano básico, é um recolhimento de 20% do rendimento mensal, que soma
todos os rendimentos do trabalho autônomo e a possibilidade de contribuir até 20% do teto da Previdência, com até R$ 1.220 por mês de contribuição à Previdência, e quanto mais contribuir dentro da conta do cálculo do benefício final, mais, evidentemente, significativo vai ser o benefício da aposentadoria no final. Esse tipo de contribuição, como o contribuinte normal no plano das aposentadorias do autônomo, dá direito a pensões do INSS, aposentadoria por tempo de contribuição e, eventualmente, também por idade. O plano simplificado é um plano mais barato, mas que tem menos benefícios. Esse talvez seja o plano mais comum entre trabalhadores artesãos, que corresponde, na verdade, a um recolhimento de 11% do salário mínimo vigente, R$ 114 em 2020, e dá direito às pensões e auxílios, de maneira geral, do INSS, e a aposentadoria não por tempo de contribuição, mas só por idade. E o benefício não varia, é um benefício de salário mínimo em 2020, está um valor desatualizado aqui, perdão, mas é o valor do salário mínimo para essa aposentadoria específica no plano simplificado, certo? Essa, então, é a caracterização das aposentadorias de trabalhadores autônomos. Tem que recolher isso tudo para poder conseguir se aposentar. No caso das MEI, que também são trabalhadores autônomos, a coisa é um pouquinho mais simplificada. E a aposentadoria das MEI deve considerar os requisitos de idade também e de tempos de contribuição. O MEI, que já contribuía antes de 2019, da reforma trabalhista, pode se aposentar quando preencher os seguintes requisitos. Reforma da Previdência, perdão. 60 anos de idade para mulher, 65 para homens, com no mínimo 15 anos ou 180 meses de contribuição. Depois da reforma da Previdência, a gente vai subindo um pouco essa idade mínima de aposentadoria, no caso das mulheres até atingir 62 anos de idade, e no caso dos homens até 65 anos de idade, depois da contagem desse tempo de contribuição. Muita gente vai cair nessa nova faixa. E o tempo mínimo de contribuição é de 15 anos para mulher e de 20 anos para homem, e as contribuições precisam totalizar, no mínimo, 180 meses para que se possa ter acesso a esses benefícios de natureza previdenciária. São benefícios que decorrem da aposentadoria por idade, eventualmente, mas existem outros benefícios, por isso, também apontados de maneira muito recorrente como uma das vantagens do modelo da MEI. Evidentemente, a aposentadoria do trabalhador autônomo comum, a que a gente viu há 2 slides atrás, seja pelo o plano comum simplificado, também dá acesso a todos esses benefícios e, eventualmente, dá acesso com um pouco mais de enfim, um pouco mais de conforto ou possibilidades para alguns desses benefícios, mas esses também estão estendidos para o microempreendedor individual. A aposentadoria por invalidez, por exemplo, doença ou acidente que torne incapaz para o trabalho o trabalhador, observado o período de carência. É preciso lembrar que para a gente ter acesso a benefícios previdenciários, há períodos de carência específicos para cada um dos benefícios, e no caso da invalidez, por exemplo, é um período de 12 meses. E existe também a possibilidade do acesso ao auxílio-doença, devido ao impedimento diante de uma enfermidade, comprovada por meio de perícia no INSS, com período de carência, ou seja, você tem que ter contribuído e pagado a MEI regularmente por no mínimo 12 meses, da mesma forma o salário maternidade, e que da mesma maneira previsto com uma carência mínima de 12 meses, e contemplado, na verdade, com 120 dias de licença maternidade. Pensão por morte, que também é um dos direitos para os quais tem-se acesso, com essa disciplina aí detalhada que está diante de vocês para a concessão desse benefício. A aposentadoria por MEI, então, existe e é uma das possibilidades. Ou seja, nas 3 modalidades, ou nas 2 grandes modalidades básicas, o trabalho autônomo, nas suas 2 formas de recolhimento, com 20% ou com 11%, há acesso aos benefícios previdenciários, e também na MEI esse acesso existe e ele é subsidiado, uma vez que a contribuição da MEI é muito mais reduzida do que nas demais modalidades. Mas também os benefícios são mais reduzidos. Por exemplo, a complementação da MEI é eventualmente admitida, mas não de maneira tão substancial quanto, por exemplo, a aposentadoria do trabalhador autônomo, que recolhe os 20% do plano normal. Existe atualmente, a gente discutiu na aula e vamos retomar aqui só para compreender exatamente o que quer dizer isso, um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados que estabelece, na verdade, a inclusão do trabalhador artesão como segurado especial da Previdência Social. O que quer dizer isso? Na verdade, é uma constatação da proposição desse projeto de lei de que, na verdade, muitos dos trabalhadores artesãos do Brasil estão em situação de muita vulnerabilidade social que impedem, na verdade, que eles cotizem de maneira regular
para a Previdência. Muita gente que trabalha e não consegue aferir a renda mínima para poder pensar nos seus direitos previdenciários, o que faria, na verdade, com que esses trabalhadores fossem incluídos numa categoria que já existe na Previdência brasileira, que é a categoria do segurado especial, sobretudo dirigida para o trabalhador rural ou para o pescador artesanal, que é uma figura que já existe nas leis brasileiras. E aí, independentemente de cotização, esse trabalhador artesão de baixa renda, que trabalha sob um regime de economia familiar, independentemente se reside ou área urbana e rural e que tem renda igual ou menor ao salário mínimo, pode ser inserido como um trabalhador que vai conseguir se aposentar sem necessariamente demonstrar as cotizações específicas e nessa condição de segurado especial. É um projeto super importante que cria uma aposentadoria própria, sobretudo para trabalhadores artesãos de baixa renda. Mas isso ainda não se aplica no Brasil, não é lei. A lei, na verdade, para se aposentar, ou se contribui como trabalhador autônomo, ou se contribui como MEI, ou se junta, né, no contexto dos itinerários profissionais, as contribuições do período que teve como carteira assinada, e eventualmente trabalhou como MEI depois, foi servidor público num certo momento, enfim, tudo isso dentro dos processos de habilitação dos benefícios previdenciários, em princípio, tem que ser contabilizado para que se possa chegar a enfim, esses itinerários um pouco, que às vezes são um pouco heterogêneos de modo de contribuir para a Previdência, mas todos têm que contar no final para que o trabalhador artesão tenha acesso à Previdência Social. Então, estão aí as principais modalidades, e a gente sabe que, na prática, essas modalidades podem representar uma dor de cabeça enorme, porque muita gente não contribui por todo esse tempo, tem uma dificuldade muito significativa e, por isso, se vê privado desses direitos numa certa altura da vida, né? Mas estão aí as principais modalidades por meio das quais a gente pode pensar esse acesso, para que a gente saiba, no momento da gestão jurídica do trabalho artesanal, que caminhos são esses, né? E que caminhos percorrer para se chegar a uma aposentadoria específica do trabalhador artesão. Para a gente concluir, então, a partir desse aprofundamento ao redor das dúvidas, a aula de hoje, eu fico com a sensação, depois de todo o itinerário que eu percorri com vocês, a gente passou muito tempo junto, debatendo, entendendo um pouco as circunstâncias do trabalho artesanal, que para a gente pensar um marco jurídico do trabalho artesanal, a gente precisa pensar num princípio de dupla proteção. Primeiro, que proteja o trabalho artesanal na sua relação com as comunidades, com o meio ambiente, com a cidade, e que entenda que o trabalho artesanal tem um valor em si, um valor cultural, econômico, e que deve ser entendido nesse contexto, né? E protegido nessa perspectiva como parte do patrimônio cultural de um país, no nosso caso, o Brasil. Mas, da mesma forma, não só o trabalho artesanal, o fruto desse trabalho feito, o trabalhador que que produz esse valor que a gente atribui ao trabalho artesanal também tem que ser ele mesmo protegido. E ouvindo vocês no nosso encontro anterior, nos eixos, ou na investigação, na verdade, da temática jurídica, no eixo do marco jurídico, a gente tem descoberto que há muitos gargalos ou muitas dificuldades na proteção do trabalho do artesão. Por exemplo, o direito à aposentadoria. Essas duas modalidades principais que a gente vê têm muitas dificuldades cotidianas e concretas, porque estão baseadas, por exemplo, numa cotização de gente que tem baixa renda. Então, uma figura básica como a aposentadoria especial do trabalhador artesão seria ótimo, né? Seria muito positivo e protegeria efetivamente as trabalhadoras e trabalhadores artesãos que têm uma renda mais humilde, né? Então, é preciso pensar na proteção a partir desse duplo movimento. E aqui a gente vai encerrando essencialmente o nosso módulo do marco jurídico do artesanato brasileiro, e eu vou deixando mais uma vez os meus agradecimentos a todas e todas que estiveram conosco e me colocando à disposição para que a gente continue a debater, a discutir e, enfim, a avançar na perspectiva de um pensar de normas jurídicas, de um direito que seja efetivamente adequado ao cotidiano, à vida concreta de quem está aí de sol a sol trabalhando e produzindo bens materiais e imateriais, valores que são essenciais para a nossa vida, para a vida comunitária, para a vida cultural e que fazem parte desse nosso país e que, por essa razão, precisam de uma proteção do direito adequada, que entenda, na verdade, que esse é um trabalho valoroso e que quem faz esse trabalho também são
são trabalhadoras e trabalhadores de enorme valor e que merecem toda a proteção. Vou ficar à disposição de vocês para eventuais dúvidas e questões, complementações, esperando revê-las e revê-los em breve em mais um dos nossos encontros. É isso, um abraço. Fiquem bem e tchau.